Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com quase 95 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês. E olha, neste mês também, de março, mês de aniversário de São José do Rio Preto, agradeço a audiência do nosso Instagram. Vamos bater novamente a marca de 1 milhão de visualizações em breve. Meu muito obrigado a todos vocês. E comigo hoje aqui, um podcast muito especial pelo aniversário da cidade, completando 173 anos. Não poderia ser outro convidado a não ser o prefeito de Rio Preto, prefeito que retorna aqui como prefeito eleito. O senhor esteve aqui como candidato, agora o senhor volta como chefe do Executivo rio-pretense. Prefeito, mesmo, muito obrigado pela deferência de encontrar um tempinho na agenda, que eu sei que é difícil, e dá um pulinho aqui para a gente bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo, né? Eu que agradeço, Rodrigo. Aliás, cumprindo uma meta de campanha, eu falei que retornaria aqui. E no dia de hoje, logicamente, muito feliz, né, por estarmos próximos aí ao aniversário de Rio Preto, e já temos aí muito a mostrar, né, para a população de Rio Preto, a partir do dia 1º de janeiro, que nós tivemos a honra, né, de termos aqui o prefeito Coronel Fábio Cândido, rio-pretense, da GEMA, enfim, com uma equipe de secretários muito profissionais, né, que a gente escolheu dentro dos critérios aí da confiança, da qualificação técnica, e dizer aí para as pessoas, né, aquilo que a gente está fazendo também, logicamente, né, aquilo que nós temos de problema, mesmo porque temos muito ainda a fazer pela população de Rio Preto. Prefeito, qual que é a avaliação que o senhor faz? Lógico que serão completados os 100 dias em 9 de abril. O senhor vai conseguir dar aquele choque de gestão que o senhor falou, olha, eu quero dar um choque de gestão em 100 dias. A situação que o senhor encontrou a prefeitura permite isso ou ainda não? Olha, nós temos algumas dificuldades, que é a questão da herança orçamentária, né, do governo anterior. Não é mistério para ninguém que nós trabalhamos com o orçamento aprovado no ano anterior. E até para fazer um recorte, foi uma das grandes surpresas, né, a partir do momento que nós assumimos o governo. Na transição, nós não conseguimos ter acesso a esses dados mais fidedignos, vamos dizer assim. Ocorre que o orçamento que foi aprovado, ele não se encaixa no nosso planejamento, né, que nós fizemos para esse ano, né? Para você ter uma ideia, a questão de saúde pública, que eu coloco como um objeto primordial aí do governo, quando nós fizemos a projeção em janeiro, né, daquilo que nós gastaríamos até dezembro, para simplesmente manter aquilo que estava em funcionamento, né, com uma gestão melhor, nós já iniciamos com um déficit de uma ordem maior do que 120 milhões de reais. Né? Quando você vai para a área de educação, a mesma coisa, enfim. Agora, o prefeito não podia ficar parado diante de uma situação deficitária como essa. Portanto, eu passei a buscar esses recursos para o município para que a gente possa executar os bons projetos aqui para o município. Né? Logo em janeiro, eu já fui buscar isso com os nossos deputados. Aliás, antes disso, né, como prefeito eleito, eu fui o único prefeito eleito que esteve na última reunião da bancada paulista dos deputados federais em Brasília, onde lá consegui falar com vários deputados, tanto da nossa base, né, do nosso alinhamento político, quanto de outros deputados. Eu acho que quando a gente governa uma cidade como Rio Preto, a gente tem que pensar fora, né, dessa caixa só partidária ou ideológica. Enfim, fruto desse trabalho, nós já estamos conseguindo aportar esses recursos, né, das chamadas emendas parlamentares aqui no nosso município. Estive também com o governador Tarcísio de Freitas, estive com vários secretários estaduais. Eu sempre digo, e aliás o Tarcísio disse isso, que nós teríamos um tapete verde e amarelo estendidos entre o nosso município e o Palácio dos Bandeirantes. Isso está sendo demonstrado. Eu voltei agora de uma viagem recente a São Paulo, onde, por exemplo, a primeira-dama, minha esposa, Josiane Cândido, esteve lá com a dona Cristiane de Freitas e trouxe também já muitas
muitas possibilidades de recurso para o Fundo Social, ou seja, em todas as áreas, né, que nós temos buscado esse recurso. Começamos pela saúde, né, junto ao nosso secretário Eleus, que tem um carinho especial por Rio Preto, logicamente. Eleus Paiva, que é de Rio Preto. Eleus Paiva, que é de Rio Preto, enfim. Esse esforço inicial que nós fizemos, demonstrando uma força de trabalho na parte da zeladoria da cidade, limpeza pública e também da saúde, já demonstra aquilo para que nós viemos aqui na nossa cidade, né? Temos muito a fazer ainda, mas nós estamos já no movimento de vencermos aí essa questão de abandono da cidade, né? O mato alto, prefeito, é que fica visível, né? E a culpa é do prefeito. É algo que fica visível. Você fala assim, é culpa do prefeito, o prefeito é o prefeito. Agora, as pessoas precisam entender que a partir do momento que nós ganhamos a eleição, todos os contratos, né, de limpeza da cidade, roçagem de mato, eles foram vencidos e não foram renovados, e até você entrar no governo em janeiro, fazer um processo licitatório, não tem como você contratar isso sem licitação. Nós usamos as forças que nós tínhamos na época, juntando todas as secretarias naquele esforço conjunto, inclusive com a participação de outras instituições e até da iniciativa privada. Agora, a partir do momento que nós conseguimos, né, fazer um processo licitatório, contratar empresas que possam fazer esse trabalho em conjunto, né, com aqueles servidores públicos da prefeitura, né, nós já conseguimos aí limpar cerca aí de 80 bairros, 85 bairros para ser mais exato, aqui em Rio Preto. Conseguimos já fazer a limpeza de quase 100 avenidas, canteiros centrais, 20 loteamentos já foram limpos, isso com um pouco espaço de tempo. Portanto, nós vamos demorar aí cerca aí de mais ou menos uns 2 meses, como diria minha avó, Rodrigo, para deixar essa cidade um brinco. Pode contar com isso. Sim. E as pessoas foram pacientes, prefeito. Você acha que o munícipe, o cidadão entendeu essa dificuldade de início de governo? Que às vezes a gente sabe da frota municipal, geralmente ela não ainda mais deixando o governo, o pessoal deixa meio sucateado. Como é que o senhor encontrou? Nós encontramos nos serviços gerais, talvez o maior sinônimo de descaso com o cidadão, porque não é com o governo, ou com o serviço público, ou com o nosso governo que iria assumir, né? De 20 e tantas máquinas que a gente tinha nos serviços gerais, apenas 4, Rodrigo, estavam operando. Na verdade, 3 e uma ainda meio capenga, vamos dizer assim. Então, quando você encontra, né, um descaso desse tamanho nos serviços gerais, quando você vê realmente essa falta, a falta de até ética na questão da transição do governo, a gente vê que quem sofreu aí foi a população. Agora, eu, na condição de prefeito, não poderia silenciar. Inclusive, nos serviços gerais, é uma daquelas áreas de governo que não dá para simplesmente virar a página e seguir em frente, né? Tanto que hoje foi terminado, né, um relatório, aliás, em primeira mão, né, o doutor José Heitor, que foi colocado nos serviços gerais. Alguns estranharam até, mas por que o prefeito está colocando nos serviços gerais um promotor de justiça? Justamente porque a gente sabia dos desmandos que havia nos serviços gerais. Houve aquela tentativa de CPI na época da Câmara Municipal. Eu ingressei um pouco para entender um pouco melhor o que acontecia nos serviços gerais, e a partir desse momento eu falei, olha, primeiro nós precisamos fazer um diagnóstico, ver realmente o que estava acontecendo, e a gente viu ali muitos desmandos que agora foram colocados no papel com várias provas, e não sei se hoje ainda nós vamos ter tempo, mas no máximo no início da semana nós vamos entregar esse documento, formalizar esse documento para o GAECO, que tem todo o interesse de apurar essas condutas, né, que foram praticadas nos serviços gerais. Aí, virando a página, nós temos que pensar para frente. Então, contratamos empresas, né, para fazer essa zeladoria no município. A IMURB também é uma coisa até estranha, Rodrigo. Nós temos uma empresa municipal que faz esse tipo de trabalho e não era usada pela prefeitura. Quer dizer, é uma coisa até meio nós temos um filho, né, da administração, que é a IMURB, e que não é, né, chamado pelo pai para trabalhar ali em prol da população. Então a IMURB está sendo remodelada, né, pelo Gustavo, que está lá à frente da IMURB. Estamos inclusive em fase de contratação de pessoas por parte da IMURB, para que a IMURB seja assim uma empresa municipal que nos ajude também nessa questão da zeladoria de maneira geral, além das empresas contratadas e dos próprios servidores públicos, né, que estão ali trabalhando bravamente. Eu tenho que reconhecer o trabalho dos servidores que estão lá nos serviços gerais, porque tem trabalhado fora dos seus horários normais, aos sábados e domingos,
todos os fins de semana nós estamos fazendo forças-tarefas com a utilização desses servidores que voluntariamente estão trabalhando em prol da população. Então é um movimento muito forte esse agora de zeladoria da cidade, que a gente sabe que é uma grande reclamação da população e com razão. Eu não vejo as críticas ou reclamações da população, né, com maus olhos, pelo contrário. Toda vez que chega uma reclamação da população, quer seja para você aqui da imprensa ou para outro, qualquer órgão de imprensa, quer seja por via aí de redes sociais, quer seja pelos vereadores, eu digo à população, isso é ouro para o Executivo de Rio Preto. Por quê? A população são os nossos olhos, a imprensa são os nossos olhos, os vereadores são os nossos olhos. Portanto, se chega uma reclamação de que precisa, por exemplo, melhorar as condições ali de um determinado loteamento, como chegou muito, olha, não consigo transitar na via pública. Ali a gente sabe que tem o problema, mandamos a máquina lá e resolvemos o problema. Isso tem todo, né, lógico, uma dinâmica de atendimento, mas eu repito, essas reclamações a gente pede para que sejam feitas, para que a gente possa contribuir aí com o cidadão e prestar um serviço melhor em qualquer área, quer seja na área de saúde, quer seja na área de zeladoria, quer seja na área de educação. Até cito um exemplo do que aconteceu recentemente, né? Chegou a mim uma notícia de que estaria faltando papel toalha, papel higiênico numa escola. Isso não falta, caro cidadão riopretense, na Prefeitura de Rio Preto. Agora, se houve lá um problema que alguém pediu para as famílias levarem, né, de forma desavisada, até antiética, né, esse material porque não tinha, é lógico que essa servidora, ela se utilizou de um meio que não é meio adequado. Mas porque não almoxarifado da prefeitura tem toneladas de papel higiênico. Exatamente, temos caminhões lá de papel higiênico, papel toalha, isso não falta na administração. É que tem critério para divulgação à imprensa também, né, prefeito? Porque isso chegou para mim essa informação, mas eu falei, peraí, mas no almoxarifado da prefeitura não tem papel higiênico para colocar na escola? Não checamos. Eu falei, opa, então vou verificar. E realmente tinha papel higiênico. Então, quer dizer, pode ter a Secretaria de Educação não ter enviado, tudo bem, mas tem o papel higiênico. Então, você fazer uma reportagem em cima, porque é um desgaste que a gente provoca, uma questão desnecessário. Porque os pais ficam nervosos, vão para frente das escolas, né? Criam um tumulto que não precisa. Exatamente. Que é um problema. Prefeito, vai ter festa nos 173 anos de Rio Preto? Vai ter bolo? Vai ter festa. É o primeiro do senhor, né? Esse primeiro, é marcante. É o primeiro e realmente a gente está preparando aí várias atividades, né? Nesse período emblemático para o município de Rio Preto. Nós teremos aí um dia bastante intenso, né? No dia do aniversário, no dia 19, mas além disso, aliás, a partir de hoje, né? Nós já temos diversas atividades. No dia 19, eu vou participar da missa, que é tradicional, na nossa catedral. Depois da missa, que é às 10 horas da manhã, nós vamos ter, por volta aí das 11h30, né? O nosso famoso bolo lá no Mercadão. Não vai deixar. Vamos organizar isso. Você lembra do passado? Para que as pessoas tenham tranquilidade lá, pegar seu bolo. E onde vai ser o evento? Quem quiser ir. Vai ser no Mercadão Municipal, às 11h30 da manhã. Bacana. Todo mundo convidado? Os vereadores convidados também? Todo mundo convidado. Bacana. Cidadão riopretense. Inclusive, quem estiver passeando por Rio Preto não tem problema nenhum de ir lá. Passa lá, o bolo é bom, né? O bolo é bom. O senhor vai comer o bolo? Claro, pô. Eu acho que tinha prefeito aí, tem prefeito que não comia o bolo não, hein? Não, eu como. Tinha um bolo pro prefeito, um bolo bem diferente do bolo que era muito Não, eu como bolo. Bacana. Prefeito, quanto que ficou no caixa da prefeitura? Quanto que o senhor recebeu de recursos do governo anterior para esse? Olha, o senhor conseguiu iniciar o trabalho ou já teve que aguardar entrar um pouco de recurso? Não, nós tivemos que primeiro tomarmos realmente fazermos uma reflexão daquilo que a gente recebeu, né? Um diagnóstico, né? E é isso que a gente fez. Aquilo que a gente tinha te falado, né? O orçamentário que nos foi valor, deixado, né? Não, a questão de valor, Rodrigo, a gente tem por áreas de governo, né, que se você fizer esse somatório, ele chega próximo aí, muito próximo a R$1 bilhão, né? Então, se a gente pensar objetivamente, né, dá um dado até mais exato, né? 930 milhões de reais. Se nós tivéssemos, nós precisaríamos ter no orçamento do município quase R$1 bilhão a mais para que a gente executasse as coisas da mesma forma que estavam sendo executadas, né? Agora, o que nós percebemos também? Uma má gestão do recurso público. Então eu sempre dizia isso durante a campanha, que mais do que você obter esses recursos por meio aí dos impostos e dos outros meios aí que a gente tem,
a gente tem que fazer uma gestão responsável dos recursos. Portanto, a gente já chegou verificando essa questão de um déficit orçamentário muito grande, né, e começamos a reavaliar os contratos, por exemplo. E nós já estabelecemos uma premissa logo no início do governo de corte de 20% dos contratos, porque, sinceramente falando, era a gordura, vamos dizer assim, que a gente já via naqueles contratos. Então, o mínimo que os secretários fizeram foi o corte de 20% desses contratos, prestando o mesmo serviço, para você ter uma ideia como é possível fazer isso. A partir daí, portanto, nós conseguimos readequar essa questão orçamentária e financeira, né, propriamente dito, para a gente começar a caminhar para frente. É o que nós estamos fazendo agora com os investimentos que nós fizemos, por exemplo, na área de saúde. Nós conseguimos aí, vamos dizer assim, recuperar cerca aí de 100 milhões de reais para a área de saúde. E tem um outro detalhe: existiam recursos que estavam reservados para Rio Preto, né, no governo federal, e que não eram buscados pelo município, por falta de projeto. Então, o que nós começamos a fazer? Montamos um escritório de projetos em Brasília para repatriarmos esse recurso para o nosso município. Por isso que a gente conseguiu fazer investimento, por exemplo, na compra de leitos, tanto do hospital de base quanto da Santa Casa, né? Isso permitiu com que nós refrigerássemos, né, o sistema das UPAs. Então, hoje, nas UPAs existe um número muito menor de riopretenses que estão, entre aspas, internados lá, já vista a UPA não ser destinada à internação, do que nós tínhamos no passado. Temos algumas coisas ainda para resolver, né? Eu fui visitar a UPA Norte no fim de semana passado e detectei, e como é bom você estar no local, né? Ser o prefeito da rua, Nossa. Como eu costumo dizer. Eu fui na UPA Norte e detectei, né, até foi um negócio muito legal, 4 senhorinhas que estavam internadas na UPA sem, vamos dizer assim, estarem propriamente doentes, né? Aliás, 2 delas, que é aquele idoso nível 1 que o pessoal fala, que inclusive não tem nenhum problema de procedimentos, né, mais complexos, né? Estavam ali porque, infelizmente, as famílias abandonaram, e eles chamam de internação social. Agora, você imagina uma idosa de 70, 80 anos, numa UPA, onde chega gente baleada, gente doente e tal, não é o ambiente adequado para essa idosa, né? Onde lá ela tem o carinho dos enfermeiros, né, dos funcionários, tem alimentação. Até cheguei, eles estavam ali se alimentando, né? Mas não é o local apropriado. Falei, olha, isso me acendeu, né, uma luz amarela aqui, falando, precisamos resolver isso. Tanto que agora já estamos em vias, e isso deve acontecer ainda nesse semestre, de criar um ambiente para os idosos que estão nessa situação. Então nós vamos ter 2 trabalhos em relação ao idoso, né? Tanto a creche do idoso, que já está em fase adiantada de tratativa, como também aquela casa realmente para o idoso permanecer por mais tempo, né? Diante, entre aspas, infelizmente a gente tem que dizer isso, de um abandono familiar, né? Então são muitas coisas que a gente vai vendo em loco, e a gente vai corrigindo, tanto com essas informações que vêm da população, quanto aquilo que eu vejo, aquilo que eu vou lá, né, realmente observar. Então são muitas coisas a fazer, mas com toda essa sistemática nossa, trazendo para o governo pessoas técnicas, né? Você está falando de orçamento, de finanças, trazendo um técnico para a Secretaria de Finanças, como é o caso do Coronel Nelson Ghiotti, trazendo um técnico para o planejamento, como é o caso do Coronel Mauro. Ali no núcleo duro ali do governo, a gente trata disso diariamente, né? Como a gente recuperar recursos, como gastar melhor, né? Como tirar aquela gordura que tem em algumas áreas de governo. E essa gordura representa alguns milhões, né, prefeito? Representa alguns milhões. Se eu cortei 20% desses contratos, né? Então, e a gente precisa inverter essa lógica, né? A gente tem que realmente fazer uma gestão melhor, inclusive com o uso da tecnologia. Isso eu posso falar para você daqui a pouco, ao nosso planejamento, para tornar a nossa administração mais tecnológica também, utilizando de ferramentas informáticas, porque hoje é possível, né, você fazer isso. Isso você economiza em pessoal, gasta melhor o recurso público também. Prefeito, quem representa o Rio Preto lá nesse escritório em Brasília? Quem que é a pessoa que tem essa missão de colocar esses projetos para andar lá na capital federal? Não, quem está lá à frente, ela se chama Inailde, a dona Inailde Miller, né, que já trabalha no Congresso Nacional
eu não vou revelar a idade dela, mas há mais de 20 anos, né? E agora nós estamos mandando para a Câmara Municipal, né, um projeto para encorpar um pouco mais esse escritório. Nós vamos ter representantes, tanto em São Paulo, para trabalhar ali junto ao governo do estado, para trabalhar junto à Assembleia Legislativa com os deputados estaduais, e mais um efetivo maior, vamos dizer assim, em Brasília, para fazer esse trabalho junto aos ministérios, junto ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e os senadores, né, elaborando esses bons projetos, né. Nós temos recurso que ela já detectou, por exemplo, a fundo perdido, né, que o município basta fazer um bom projeto. Quando você falar, por exemplo, de recursos destinados aí à criança e adolescente, às mulheres, às políticas, né, referentes às mulheres, a morador em situação de rua, tudo isso você consegue recurso, né, dos órgãos, até do Banco Mundial, do Banco Interamericano, fazendo um bom projeto. E dos ministérios também. E ela tem ali uma expertise muito grande por ter trabalhado muito tempo nessas áreas, portanto, ela está à frente desse escritório em Brasília. Mesmo porque não dá para contar, nós vamos ter a declaração de imposto de renda agora, tem a destinação solidária, que nós poderíamos arrecadar muito, mais de 30 milhões, se não estiver enganado, né, prefeito? Exatamente. A gente não consegue nem chegar perto disso, né? Sim, a gente vai fazer inclusive uma campanha, né? Da destinação solidária. Foi ontem, né, que teve início aí. Sim. A possibilidade de declaração, nós vamos fazer uma campanha em relação a isso. As empresas, né, prefeito? Se puderem, né? Exatamente. Junto com a Receita Federal, procure a prefeitura, né? O pessoal da Fazenda lá, eles vão passar as informações, né? E você falando, né, sobre as possibilidades aí de investimento, a situação que nós pegamos, né? O orçamento do município, as finanças. Uma outra coisa muito importante, Rodrigo, né, é dizer para a população quais são, por que a gente toma algumas decisões, né? Então, por exemplo, em termos de investimento nos serviços públicos, a gente tinha 3 opções, né, a partir do momento que nós tivemos esse diagnóstico. Ou não fazia absolutamente nada e tocava do jeito que está a coisa para frente. Eu acho que a população não me elegeu com a maior votação da história de Rio Preto para simplesmente ter um prefeito da mesmice. Então essa possibilidade foi descartada logo no primeiro momento. Ou a gente faria empréstimo, contrataria empréstimo, pagando juros aí e tudo mais. Então essa também foi uma alternativa no primeiro momento rechaçada, né? Ou a gente partia para as parcerias, né? As parcerias público-privadas. Isso que o governador Tarcísio tem feito no governo do estado de São Paulo e tem nesses 2 anos dado um resultado muito positivo, né? Então, nós estamos optando também para investimento no município. Vejam que o orçamento, ele deixou 1% do orçamento para investimento. Isso é quase nada. E quando você tem um orçamento que é fake, né, esse 1% não existe. Então nós não tínhamos a mínima possibilidade, né, de fazer um projeto de cidade inteligente aqui em Rio Preto, por exemplo, de trazer, como eu vi agora recentemente, a Google detectou que Rio Preto tem vocação para ser uma cidade tecnológica, né? Até por aquilo que eles plotaram, aquilo que eu tenho falado, e me chamaram lá para fazer uma parceria para tornar Rio Preto um modelo para outra cidade de 500 mil de habitantes. Olha que grande oportunidade, mas para isso eu preciso construir parceria, né? Quando você fala de uma arena multiuso para Rio Preto, quando você fala de um centro de convenções, é inadmissível para a classe empresarial de Rio Preto. Você pega o nosso núcleo joalheiro, a nossa área de saúde, tem que sair de Rio Preto e fazer um evento em Campinas ou em São Paulo, né? Então nós não temos esses aparelhos aqui que trazem emprego qualificado, traz renda para o município, enfim. Então essas parcerias, elas são importantes para o município e hoje são plenamente possíveis de serem realizadas. E te digo mais, nós estamos muito atrasados em relação a isso, né? Rio Preto, infelizmente, ficou 20 anos, né? A lei que autoriza as PPPs tem 20 anos. E Rio Preto está parado há 20 anos, nós não caminhamos diante dessas possibilidades. E digo mais, foi uma lei aprovada no governo Lula. Então até aqueles que têm outra posição doutrinária, política, vejam, a esquerda aprovou essa lei lá atrás, né? Então, eu vejo às vezes alguns vereadores aí até desavisados, né, sendo contra essa possibilidade de parceria. Mas, né? Mas eu faço, aí eu pergunto para o senhor como jornalista, há um entendimento que a parceria público-privada
Por exemplo, vai dar poderes, não tenho conhecimento da minuta do projeto. Eu sei que ela já existe, ela está pronta a minuta. Foi apresentada para alguns parlamentares já, sim, informalmente. Nós estamos discutindo isso. Sim. Vai ser um cheque em branco para o prefeito. E se a gente aprova aqui, ele privatiza o SEMAI? Já ouviu falar disso? O pessoal eles ficam com receio, essa né? É a intriga da oposição. Deixar muito claro para as pessoas, porque eu tenho que me importar com o cidadão riopretense. Sim. Dizer para as pessoas que fazer parceria público-privada nada tem que ver com terceirização de serviço. Ou privatização. Ou privatização. Eu afirmo e reafirmo. E vou dizer quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, nós não vamos privatizar o SEMAI. Quer que eu repita? Sim. Nós não vamos privatizar o SEMAI. Porque toda vez que a gente vai falar de fazer parceria, vem com essa história de privatização do SEMAI. Falei para você agora no início da nossa entrevista. A única área de governo que estava relativamente bem era o SEMAI. Por que privatizar uma empresa que está caminhando bem? Não tem razão. Precisaria de alguma forma, já que é saudável então essa condição do SEMAI. É saudável. O projeto de... O senhor já tem uma posição, o senhor vai tocar o projeto de captação de água no Rio Grande? Ou qual que é a posição do senhor? Olha, nós não temos ainda uma posição definida sobre a necessidade ou não de captar a água do Rio Grande. O que nós estamos fazendo é nos debruçando novamente por parte do nosso governo. Isso foi feito pelo governo anterior. Então nós estamos nos debruçando para ver a real necessidade dessa transposição de águas. E o contrato? Esse é o primeiro ponto. Em relação ao contrato de empréstimo de 649 milhões. Isso eu sempre me posicionei de forma contrária. Abri uma nova discussão e até agora, Rodrigo, não fui convencido de que isso é bom para a população de Rio Preto. Mesmo porque, e é bom dizer isso para a população, feito esse empréstimo, a gente captando esse recurso vai impactar no seu bolso. No seu bolso também e no meu. O senhor acha que vai subir a água? Vai subir a tarifa de água. Nós estamos segurando o reajuste, como fizemos no transporte público, como fizemos na questão da tarifa de água, mas já está no momento de pressão, que nós já estamos visualizando, que as receitas e despesas do SEMAI estão no limite. Se a gente fizer essa captação de recursos, nós vamos começar a pagar o empréstimo, vai ter que aumentar a conta de água. Sendo que nós temos outros modelos. E não temos carência? O contrato prevê carência ou não? Não, nós temos que decidir até o mês de abril sobre captar ou não esse recurso. Então, até esse momento, eu não fui convencido de que esse empréstimo é bom para a população. O senhor abria a mão do empréstimo, então? Nós, hoje está definido que nós não faremos o empréstimo. Então, estamos discutindo, já tivemos 2 reuniões com a Caixa Econômica Federal. Eu estou vendo até a possibilidade, porque tem alguns entraves jurídicos aí, então o nosso jurídico, a Procuradoria do Município, está avaliando o que pode acontecer diante da não captação desse recurso. A Caixa até propôs, olha, se não fizer esse empréstimo, que teria uma outra linha com possibilidades melhores para o município, enfim, nós estamos avaliando tudo isso, mas nesse momento eu não fui convencido de que isso seja bom para a população. E é uma decisão que cabe ao prefeito, uma responsabilidade grande, prefeito? É uma responsabilidade grande. Eu imagino o senhor, cara, se eu aumentar, não tem tarifa social, que eu vou ter que ampliar a tarifa social. Vai custar mais para os outros, enfim. Isso vai acontecer, nós vamos ampliar a tarifa. O senhor vai fazer algum debate na cidade ou não? Vai ser uma decisão administrativa? Não, nós vamos discutir, eu tenho conversado com os vereadores, são 2 coisas diferentes, a questão. Que eles também sofreram desgaste lá atrás para aprovar o... Exatamente. Então, eu tenho feito isso, Rodrigo, de compartilhar com a Câmara Municipal até decisões que eu posso tomar. Um exemplo disso é a PPP. Não tem impedimento legal nenhum. Existe uma lei federal que disciplina as parcerias público-privadas em âmbito geral por todos os entes, quer seja o município, quer seja o estado, quer seja a União. Então eu poderia hoje abrir um edital, uma licitação para que fosse feito... E pode ser para habitação, pode ser para várias... Existe um leque muito grande de possibilidades. Agora, o que eu optei? Falei, olha, eu quero... Tem alguma PPP que o senhor já está definida, por exemplo, o senhor tem na cabeça? A primeira delas é o projeto de cidade inteligente, tanto que nós já estamos agora contratando a FIP, que é dos institutos mais confiáveis do Brasil,
para fazer um estudo detalhado, inclusive mostrando os ganhos que a população vai ter com esse projeto de cidade inteligente. Para a gente não ter dúvida nenhuma, Rodrigo, sobre a necessidade e a viabilidade. E dizer para a população, sem gastar R$1 do bolso do cidadão e nem R$1 do orçamento do município. Porque o Google tem interesse de fazer, pode ser um parceiro importante. O Google é uma outra estratégia que eles querem. São duas coisas diferentes. O projeto de Cidade Inteligente, ele traz a possibilidade para a população aqui de Rio Preto, para o município, da instalação daquelas 3.000 câmeras, né? Da gestão de imagem por meio de uma inteligência artificial. A gente consegue organizar desde o transporte público, para a segurança é algo extremamente positivo. Nos moldes do que a gente vê lá no Smart Sampa, estive lá, vou fazer uma comitiva de vereadores e levar para ver Smart Sampa. Eu conheço várias realidades de vários países, mas eu me surpreendi com aquilo que eu vi. Na Smart Sampa está entregando mais do que o projeto de Nova York, que eu conheço bem o projeto. Enfim, é um projeto que eu estudei 8 anos, então não é uma coisa que foi gestada agora. Não é uma experiência que não deu certo, vai dar certo ou não, né? Onde foi implantado deu certo, mas mesmo assim nós estamos em vias de contratar a FIP para fazer esse estudo mais detalhado, para nós termos um instituto também falando, não só o prefeito, pela sua experiência, tecnicamente, mas tecnicamente a gente mostrando a viabilidade. E estamos aí em vias de encaminhar o projeto para a Câmara Municipal para compartilhar com os vereadores essa grande vitória, né? Então a minha ideia é essa, né? De compartilhar com a nossa base de vereadores que são aliados ao governo uma grande vitória, né? E anunciarmos juntos esse que vai ser, na minha ótica, né, o maior projeto e o melhor projeto para a população. Em relação à Google, eles nos transmitiram a possibilidade deles nos ajudarem na gestão pública, né, com aplicativos e programas ali que permitem, por exemplo, que o prefeito municipal, por meio de um celular, ele consegue ver exatamente todos os serviços públicos online, on time. Olha, como que está o transporte público, olha, quantos alunos tem na sala de aula agora. Isso, de certa forma, é feito já com o ônibus, né? O cidadão sabe. Já existe um aplicativo, mas a Prefeitura de Rio Preto, ela não tem um sistema integrado. O que nós pretendemos criar com esse sistema de gestão? Cada cidadão riopretense vai ter um RG da Prefeitura, vamos dizer assim. Então ele vai chegar lá na UPA, né? Ele vai ter todo o prontuário médico dele. O médico não precisa ficar fazendo aquela anamnese, né? Olha, você é diabético, quanto você pesa, isso. Ele vai ter todo o prontuário. Naquele prontuário do cidadão, né, o cartão cidadão, a gente vai saber quantos filhos ele tem na escola, qual é a necessidade, se ele tem filho na creche, se ele é hipertenso ou não, se ele usa o transporte público ou não, quantas vezes ele já foi internado, se já precisou de internação, enfim. Nós vamos possibilitar ao cidadão que ele tenha, por meio de um celular, todos os serviços públicos à mão. Então eu preciso marcar uma consulta. Eu entro lá no aplicativo, vejo os dias que tem possibilidade. Olha, preciso de uma consulta com um cardiologista. Ele vai ver o dia, vai marcar a consulta, né? E o cardiologista já recebe, né, na agenda dele que naquele dia ele vai atender determinada pessoa. Isso permite com que haja uma gestão. Estou dando alguns exemplos, mas em todas as áreas do poder público, né? O professor, né, ele vai entrar na sala de aula, ele não precisa fazer chamada, né? Ele já sabe quais os alunos que estão na sala, os pais já sabem e a administração pública já sabe. Eu vou ter um BI na minha mão, né, que é um sistema de gerenciamento, cada secretário vai ter, para saber exatamente como estão sendo prestados os serviços públicos. E aí vai outro aspecto, né? E de como cobrar para que sejam bem executados, né? Vai ter uma interface com um sistema de geoprocessamento, que eu vou saber que exatamente nesse momento começou um foco de incêndio na fazendinha, por exemplo. E com isso eu destaco a Defesa Civil, o bombeiro de forma muito mais rápida. Tudo isso por meio de alertas, né? Então é como se nós tivéssemos olhos para todos os serviços públicos do município por meio de uma inteligência artificial. Com isso você evita erros, você corrige problemas mais rápido e também, né, você avalia muito o desempenho dos servidores. A gente quer ter realmente servidores, como são a grande parte dos servidores de Rio Preto, pessoas aí capacitadas, que têm aquele espírito de servir, né, como a gente sempre preconizou. Sim. Prefeito, queria entrar um pouquinho com o senhor na questão política
dos 23 vereadores, o senhor citou a base. O senhor falou de levar uma comitiva de vereadores para São Paulo. Daí vai fazer ciúmes, hein, prefeito? São 23 filhos. Não tem problema. Ou 23 filhos não, porque tem alguns que são de oposição, né? Dos 23, com quem que o senhor conta? Porque na semana passada foi. Eu posso dizer, né? Com quem que eu não conto, né? Porque com quem que o senhor então não conta? É menor, a lista é menor. A lista é menor, né? Graças a Deus é menor. Por quê? Começa assim, né, Rodrigo? É difícil você ficar contra, por exemplo, e eu não digo ao Coronel Fábio, eu digo, né, aos projetos que nós estamos encaminhando para a Câmara. Como você ficar contra? Um projeto que nós vamos mandar para a Câmara agora, criando a atividade extraordinária da Guarda Municipal. Que é uma demanda da guarda, dos guardas inclusive, que querem, né, complementar o seu salário trabalhando no horário de folga, vai aumentar o número de guardas nas escolas, nas UPAs, enfim, nas ruas. Como votar contra? Cria a Polícia Municipal já? Já vai com esse nome? Não, Guarda Municipal. Para a Polícia Militar, nós vamos aumentar a atividade delegada. Vamos melhorar o valor, colocar o valor exatamente igual ao valor de São Paulo, porque nós temos policiais daqui que saem daqui e vão para São Paulo. Nós perdemos força de trabalho para São Paulo. Então vamos melhorar o valor da hora trabalhada e nós vamos ter mais policiais militares trabalhando. Como ir contra um projeto desse? Como ir contra um projeto de cidade inteligente? Né, que eles vão lá, vão ver, né, a FIP vai fazer essa avaliação, né, tem a expectativa que seja uma avaliação positiva do projeto. Como ir contra um projeto que vai ao encontro daquilo que o cidadão precisa? Então, assim, nós não estamos encaminhando para a Câmara projetos que sejam projetos só pelos olhos do Coronel Fábio, bons projetos, são projetos melhores para o cidadão. Nós vamos fazer uma reforma, uma modernização da gestão pública. Nós vamos ajustar aí secretarias, estamos vendo, tem secretaria que tem alguns tipos de serviço. Vou te dar um exemplo. Nós temos 7 órgãos do governo que fazem roçagem de mato. Aquela história, o cachorro que tem 7 donos morre de fome. Então nós precisamos organizar, nós vamos ter 1 ou 2, talvez, a IMURB e os serviços gerais que vão fazer isso. Para isso eu preciso tirar recurso das outras secretarias que gastavam com roçar de mato. O que tem a ver educação com roçar de mato? Eu vou trazer roçar de mato para os serviços gerais, vamos fazer esses ajustes. Como que o vereador pode ir contra? É um projeto de modernização do serviço público que vai trazer lógica e melhoria para o serviço público. Então, quando a gente fala, né, o que a gente tem de base, ou o que tem de vereadores contra, se pensar dessa forma, nós não vamos ter nenhum vereador contra aqueles projetos que nós vamos encaminhar. Pode ter alguns mais simpáticos ou menos, agora os projetos que nós estamos encaminhando são projetos de interesse público, para prestarmos melhores serviços públicos. Né? Como que alguém vai contra esses projetos? Então, agora, a gente tem aqueles vereadores, né, e a gente tem que entender, estava falando isso agora no off aqui para você, nós temos que entender que o vereador ele tem que dar uma satisfação para a base dele. Né? E quando você tem um governo que é muito atuante, um governo executivo que é muito atuante, que já está atendendo, né, em termos de serviços públicos, o vereador tem 2 alternativas. Ou ele está com o governo e mostra que está com o governo e divide os louros do executivo com ele, é o que eu estou tentando fazer. Né? Quando se tem um exemplo, eu tenho um vereador que vai lá e fala, olha, executivo, nós estamos com um mato alto em tal loteamento. Ele aciona a secretaria vai lá e faz o serviço que tem que ser feito. Aí ele vem nas redes sociais e fala, olha, eu acionei a Secretaria de Serviços Gerais, fui bem atendido, a prefeitura veio aqui e corrigiu, olha que maravilha que está isso aqui hoje. Esse vereador, ele está dividindo com o executivo. Primeiro, ele está sendo os olhos do executivo, que é maravilhoso, falei agora há pouco. Segundo, que ele está mostrando que ele está atuando em prol da população ali que ele defende, daquele determinado loteamento, e também mostrando que o executivo, quando é acionado, resolve o problema. Quem ganha com isso? Todos ganham. A população ganha, o vereador ganha, a prefeitura ganha, o executivo ganha, o Coronel Fábio ganha. Lógico, sou político. Né? Agora, você tem aquele vereador que vai lá e simplesmente fica fazendo aquelas postagens, ou dizendo, ou reclamando, ou esbravejando, e não resolve o problema. Né? Quem que ganha com isso? Ninguém ganha. A população não ganha porque não resolve o problema. Ele perde, porque se ele vai contra um governo que tem uma popularidade, né? Vou te dar um dado agora, daqui a pouco, uma pesquisa que saiu do forno, né? Que está com uma aprovação muito alta, né? E às vezes se diz ainda vereador de direita.
né? O senhor pode nominar quem que... Posso nominar Anderson Branco, vereador de direita, não é? Ou ele é de esquerda? Ele mudou? Partido Novo. Então, Partido tava com o ele senhor. se diz de direita, né? Esteve conosco. Mas ele tal. disse aqui que aposentou o Branconaro. Branconaro Então, aposentou. Agora, o vereador de direita, né? Que a gente deu um upgrade, trouxe Eduardo Bolsonaro, deu o título, enfim. O senhor ajudou na vinda dele para... É claro, quem que trouxe o Eduardo Bolsonaro aqui, né? O Eduardo Bolsonaro, todo mundo sabe da minha relação pessoal com o Eduardo, né? Aliás, é um deputado que tem ajudado muito o Rio Preto. Em breve estará aqui para falar um anúncio impactante para Rio Preto. Enfim, então não adianta esse tipo de relação, não tem nada contra, tá, Rodrigo? O Branco é único? Não, é um deles, né? Eu vejo outro, vou falar, o Renato Pupo, como um delegado de polícia, que tem a mesma base eleitoral que o prefeito, pode, de forma ostensiva e contra o governo do Coronel Fábio, que tem a mesma base eleitoral, sendo que eu posso recebê-lo e falar, ô Renato, qual o problema? O que está acontecendo aí? O que você precisa? Vamos resolver? Eu te dou um exemplo. Vou te dar um exemplo, aliás, isso vai ficar marcado aqui no teu... Né? Eu tenho um grupo de amigos lá do Dama 2, onde o Renato mora. Inclusive meu irmão mora lá. Né? Todo mundo joga bola, tá lá. Todo mundo que lá do Dama 2, o nosso grupo, votou no Coronel Fábio, não no Itamar, e no Renato Pupo. Agora, eu vou lá, o que o senhor fala? Pô, mas por que o Pupo está vindo contra o governo se nós votamos em você e no Pupo? E o Pupo é delegado de polícia. Tem o mesmo perfil que a gente tem. Aí ontem eu vi um vídeo dele e falei, meu Deus. Né? Então, quem perde com isso? É o Coronel Fábio, é o Executivo ou é ele? Então a população que vai fazer essa avaliação. E nós temos outra eleição, né? A eleição, né? A não ser que ele não queira mais ser candidato, enfim. Mas esse tipo de embate, ele não leva absolutamente nada. Eu estou absolutamente aberto a conversar com todos os vereadores. A lista para por aí ou não? Tem mais algum... Não, eu acredito que siga aí nesse caminho, né? Até o João Paulo sinalizou, o João Paulo, o pessoal sinalizou que o que for bom para a cidade vai votar, o que for ruim vai... E a gente tem que respeitar, essa decisão. Tem diálogo. Quem que faz oposição ao senhor na Câmara? Tem só esses dois vereadores? Eu acredito que esses dois vereadores, né? Porque mesmo o João Paulo... Alguns discursos na sessão, de vez em quando, que... O João Paulo faz oposição, nós temos divergências político-ideológicas, é claro isso, né? Não preciso externar para a população de Rio Preto, mas se ele seguir esse caminho de votar o que é bom para Rio Preto e não votar aquilo que ele achar que não é bom, tá tudo certo, faz parte do jogo político. Agora, muito me surpreende, né? Alguém que teoricamente tem os mesmos princípios e valores que nós temos, ou diz que tem, e de repente... e contra tudo do governo, mesmo os projetos bons para a população. Aí quem perde com isso não sou eu. E eu vou te trazer aqui em primeira mão. Né? Nós fizemos uma pesquisa para consumo interno, né, a respeito da opinião das pessoas sobre o governo. Rodrigo, nós tivemos aprovação de quase 80% da população. Mais especificamente, 79,4% da população de Rio Preto aprova o governo Coronel Fábio Cândido. Então, o vereador que vá contra isso está indo contra 80% da população. Ele vai ter que buscar os votos dele naqueles 20%, que fica muito mais difícil. Sim. O senhor não citou o Jean Dornelas, mas ele estava articulando, eu vi o documento de uma CPI da saúde. A CPI da saúde, o objetivo era pegar desde a época da transição para cá, até entrar no governo do senhor. Sim. Como é que o senhor vê esse tipo de iniciativa? Olha, ele conversou? Eu tenho conversado com o vereador. Sabendo, o senhor tomou conhecimento dessa articulação? Eu vejo que ele está articulando, mas assim, é um direito da Câmara, Rodrigo. Assim, nós temos um volume de informações, né? Vamos falar a respeito da área de saúde. Poderia até incluir o vereador Jean Dornelas, junto aí com o Branco e com o Renato Pupo. Os três de oposição, então. Seria... praticamente sim, mas a gente tem conversado, né? Desses três com o Jean Dornelas a gente conversou, temos tratado, tenho tentado aí mostrar os posicionamentos do governo. É lógico que ele tem alguns posicionamentos aí, mas em relação à saúde, a gente fica absolutamente tranquilo. Até vou te dizer, né? Eu tive muita cautela logo no início do governo, quando a gente abriu a primeira caixa preta, que foi a da saúde, e eu vi, né, o número de não conformidades, para ser bem leve nas palavras. Falei, meu Deus, onde nós estamos, né?
como que as coisas caminhavam dessa forma. O que eu fiz? Fizemos uma apresentação formal, chamei todos os vereadores, e aí que fica o detalhe: Pupo não foi, Branco não foi, Jean Dornelas não foi. Os outros vereadores foram. Chamamos todos os vereadores e mostrei para eles. O Dr. Botas fez uma apresentação e falou: olha o que nós vamos enfrentar. Estamos juntos para enfrentar esse problema? Então os vereadores que estão juntos conosco para enfrentar esse problema, eles até estão juntos porque viram o tamanho do problema. Nós estamos falando de coisas gravíssimas. Há indícios ali de coisas muito graves que, por questão de estratégia de investigação, nós não estamos mostrando. Nós vamos mostrar. Por ser policial, por ter sido policial, a gente não tira isso do nosso modo de agir. Eu sei como fazer uma investigação, como conduzir uma investigação. Então, primeiro chamamos os vereadores. Eles falaram: pelo amor de Deus, nós precisamos resolver isso. Então, ok, dos vereadores. Depois eu chamei o Ministério Público. O mesmo relatório foi apresentado para o Ministério Público. Saíram surpresos do tamanho do problema que a gente tinha na área de saúde. Isso numa epidemia de dengue, e eu tendo decretado estado de emergência em saúde pública no dia 3 de janeiro. Então viu o tamanho do problema. Eu chamei a imprensa. Mostramos o problema. Eu falei: olha, então a partir daí nós vamos passar realmente a investigar de forma mais detida aquilo que está acontecendo. E infelizmente, Rodrigo, nós tivemos que fortemente fazer uma gestão ali, um impacto muito forte de gestão. Por quê? Nós estamos na guerra contra a dengue, e nós tínhamos ali, entre aspas, oponentes dentro do sistema. Então nós tivemos que realmente tomar algumas medidas mais severas. Existem inquéritos instaurados, existe ação no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na Polícia Civil, porque tem crimes graves, indícios de crimes graves ali que foram praticados por quem, prefeito? Tem alguém que o senhor pode nominar? Não, na verdade, como nós estamos nessa fase aí de investigação, Rodrigo, essa investigação ela passa e perpassa aí por algumas pessoas, não é uma só pessoa, mas ela perpassa por algumas pessoas, e portanto, por questão aí de ética até da investigação, e também por estratégia de investigação, assim que nós terminarmos, eu acho que isso vai mais uns 2 meses, por isso que a gente até pede uma cautela até para os vereadores, porque a partir do momento que você adere a uma causa onde existem fatos muito graves, você está jogando o seu prestígio, os seus princípios e valores para uma causa, que depois, a hora que aparecer o tamanho do problema, eles também podem se prejudicar em relação a isso. Então, fica aqui um alerta, de que o problema realmente é grave. Os indicadores, são no sentido de que vai ter que ser tomadas aí medidas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e pela própria administração realmente muito severas. Todos os indicadores caminham por esse lado, e a partir do momento que você adere a uma causa dessa, você está sendo conivente com irregularidades, sendo comprovadas. Então, fica aí a critério de cada um, se está do lado certo ou está do lado errado. Prefeito, é uma oportunidade de o senhor estar aqui. A gente tem a Merab Muniz, ela que é uma das médicas coordenadoras da urgência e emergência Foi, né? Foi. Da UPA, presidente do Sindicato dos Médicos. Ela hoje se coloca como uma das principais opositoras ao governo do senhor, e ela teve participação na elaboração do plano de governo do senhor. Sim. Ou seja, o senhor cortou na carne. Exatamente. Como é que é isso para o senhor? Como é que está essa relação? Por que ela se levou a essa questão? Não, eu realmente, durante a elaboração do plano de governo, eu fui apresentado a doutora Merab pelo Felipe Guedes, que era o nosso candidato a vereador, que inclusive foi bem nas eleições. Aliás, é o próximo. Se te subir mais um do PL, ele vai para a Câmara. Mas você está pensando em fazer reforma? Não estou pensando em fazer reforma. Reforma do secretariado? Eu até digo por quê, Até recebi o Felipe esses dias lá. Chegou o jornalista, O senhor falou que pode subir já. Eu recebi o Felipe lá, inclusive ele saiu do sindicato, por deferência até. Ele saiu? Porque ele falou, eu que apresentei, e aí de repente deu todo esse problema. Então, é uma família muito séria, o Felipe, Enfim. Ele tem, acho que um laboratório. Exatamente, é uma família tradicional, um menino realmente que sempre esteve do nosso lado, nos ajudou. E ele falou, poxa vida, eu que apresentei, a presidente do sindicato, então eu prefiro sair do sindicato
É uma sinalização até importante, né, para a população, né? Viu que, aquilo que eu falei, né, quando a gente vê que realmente a coisa não está indo bem, eu falei que em relação aos vereadores, a população, falar, ficar do lado de quem pode, né, ter algum tipo de problema grave, né, aí é conta e risco daqueles que estiverem do lado, né? E aí ela nos ajudou e foi exatamente, eu não me lembro agora, sendo bem sincero, em qual entrevista que eu disse isso, não lembro, nem sei se foi aqui, foi em algum lugar, que eu disse que ela tinha nos ajudado no plano de governo. A partir daí, Rodrigo, eu comecei a ser contactado por um número muito grande de pessoas me alertando, né, sobre alguns eventuais problemas que ela tinha na rede ali. Ela coordenava a urgência e emergência do governo Edinho inteiro. Ela ficou 8 anos, né, com o governo Edinho Araújo. E depois, por meio do Felipe, se aproximou a mim, eu estive lá no sindicato. O Felipe foi, inclusive, candidato a vereador. Foi candidato a vereador, foi muito PL, bem, sim, até. E aí, a partir daí, ela me ajudou no plano de governo, trouxe algumas ideias, até que nós assimilamos, só que chegou um determinado ponto que eu comecei a ser alertado, e aí havia já algumas denúncias em relação ao comportamento dela, né, na rede ali de urgência e emergência. Só que na transição a gente não teve condições de ingressar nessas informações, a gente não tinha muito detalhamento disso, né? Portanto, o que eu fiz a partir daí? Eu falei, olha, a partir desse momento que existem, né, suspeitas, né, coloco bem claramente, indícios de que possa ter algum comportamento, alguma ação equivocada ou não conforme, não pode estar no meu time. Eu não posso correr esse risco, né, de ter alguém no meu time, né, que tem algum tipo de problema, questão ética, enfim. Então, ela realmente, a partir daquele momento, foi colocada de lado, né? O Dr. Botas já estava à frente, né, da comissão de transição. Ela chegou a participar, acho que, de 2 reuniões, tanto que ela fala, né, que não teve transição. Na verdade, ela não foi chamada para a equipe de transição, porque o Dr. Botas que estava à frente. O fato de não ter sido chamada, né, ela deixava muito claramente que ela tinha intenção de ser gestora pública, né, de coordenar a saúde pública de Rio Preto, que ela tinha todo esse gabarito. Depois até a gente foi ver, eu tive uma informação de que ela só é graduada, parece que ela não tem especialização, ela nunca teve, não tem formação em gestão pública, né? Isso podemos até checar, mas a informação que me chegou, e o Botas, né? Já é um gestor público há muito tempo, que trabalhou no Grau, trabalhou urgência e emergência, cirurgião conceituado, e de minha absoluta confiança. Então, entre uma pessoa técnica, qualificada, de minha confiança, aliás, ser secretário é cargo de confiança, e uma pessoa que tinha alguns indícios de práticas antiéticas, eu preferi, logicamente, um capitão da Polícia Militar, que, aliás, pediu baixa da Polícia Militar para que fosse, né, o secretário de Segurança Pública. E a partir daí, né, Rodrigo, é natural, eu vejo isso como muito natural, a pessoa que tem um anseio, que tem uma vontade, né, e de repente não ter atendida essa vontade por parte minha aqui, que sou o prefeito municipal, dela se tornar aí uma opositora. Eu vejo isso com bastante tranquilidade. A gente vê que o prefeito em si não tem críticas ao senhor. O senhor tem uma conduta que até na campanha o pessoal não conseguiu atingir o senhor com ataques. Tiveram que buscar ataques no entorno do senhor. E parece que no governo aqui os problemas, né? Algumas situações que ocorrem no governo no entorno do senhor também. Alguns secretários que às vezes pisam na bola alguma coisa, fazem alguma gestão que não é bacana, como foi o caso de publicação em rede social. Eu queria entrar com o senhor agora também. Tem a questão do secretário que, olha, ele pode sair por conta de uma condenação de uma questão pessoal dele, né? Que deve acontecer, não tem prazo para acontecer, a justiça que vai determinar, né? E temos o caso também do vice-prefeito Fábio Marcondes. Queria ver com o senhor, como é que o senhor avalia como é que o senhor lida com essas situações? E a questão do Fábio, o Fábio acabou entrando numa confusão de futebol, né, prefeito? Futebol e política e religião geralmente não dá certo, e acabou não dando certo. Foi isso que aconteceu lá, foi uma infelicidade do vice-prefeito em Mirassol. E o podcast está indo ao ar no dia 17, segunda-feira. Ele retorna
inclusive para a prefeitura no cargo de vice? O que o senhor já conversou com ele? Como Olha, primeiro em relação a essas questões... Ele ficou muito triste, né? Ele falou para mim, olha, eu fiquei extremamente chateado com a situação, né? Em relação a essas questões pessoais, Rodrigo, eu, na condição de prefeito municipal, e como você disse, né, é difícil das pessoas misturarem o Fábio Pessoa, o Fábio prefeito, o Fábio Marcondes Pessoa, o Fábio Marcondes vice-prefeito, né, mas nessas questões pessoais, principalmente por se tratar de um inquérito que está sob sigilo da justiça, eu não tenho nem condições, né, de fazer nenhum comentário em relação a essa questão pessoal, que aconteceu até fora do município de Rio Preto. Enfim, aliás, o inquérito está voltando até para Mirassol, foi um pedido aí do o Ministério Público fez o pedido, não né? sei se vai voltar, enfim. Então, são questões que estão cravadas de sigilo. Eu sou professor de processo penal, então eu não tenho conhecimento de que eu não posso tecer nenhum tipo de comentário em relação a uma conduta pessoal. Mesmo agora, porque até o vídeo que foi usado, ganhou uma projeção nacional, é um vídeo editado também, o próprio canal de televisão coloca. Eu reitero para você, eu não posso tecer comentário sobre algo que está sob sigilo de justiça, ainda mais na minha condição de prefeito municipal. Agora, as pessoas, eu recebi muitas mensagens aí, falando, olha, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Fábio Marcondes é vice-prefeito eleito pela população, tá? Então não existe a mínima possibilidade do prefeito, por exemplo, ou quem quer que seja, exonerá-lo do cargo de vice-prefeito. Não existe. As pessoas não têm conhecimento disso. As pessoas não ou a Câmara caçá-lo, né? Não existe dispositivo na lei orgânica do município, não existe processo de cassação do vice-prefeito. Então, isso eu posso dizer, são questões objetivas. Tá? Então, a resposta é essa, Rodrigo, né? Está sob sigilo, ele está respondendo, tem o direito aí a ampla defesa, é uma questão pessoal, né? A gente não mistura esse tipo de coisa com a questão do executivo, né? Nós temos que tocar aí, né, os serviços públicos. Ele vai voltar, está indo ao ar exatamente no dia que ele retorna, na condição de vice-prefeito, para compor o governo na posição e nas funções de vice-prefeito de Rio Preto. Sim. O senhor chegou a conversar com ele? Sim, conversei algumas vezes com ele. Prefeito, olha, o senhor viu como é que passa rápido o nosso podcast? Estamos quase 1 hora batendo esse papo aqui. Queria agradecer demais o senhor por encontrar esse tempo na agenda de estar aqui. Tem algum outro tema que o senhor gostaria de estar colocando a população de Rio Preto nesse aniversário de 173 anos, que é importante? Prefeito vai viajar para São Paulo, a gente vê alguns comentários lá no Instagram, nas redes sociais, pessoal. Olha, mas e o Mato Alto aqui? O prefeito está correndo atrás, a gente até comentou no bastidor aqui, de verba para a cidade. Ele não está passeando. O senhor tira uma foto do lado da primeira-dama, sorrindo, porque o senhor está viajando com a esposa. Aliás, um belo sorriso, né? Sim, o pessoal quer jogar pedra. Não é isso, né, prefeito? O senhor está trabalhando, né? Exatamente. E olha, a gente até comentei que para ele ser prefeito de Rio Preto, por que não vai de avião? Ele falou, não, eu prefiro ir de carro porque eu vou trabalhando 5 horas dentro do carro. Exatamente isso. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, que às vezes as pessoas não... Afasta o teclado, que é melhor. Você não faz besteira como fazendo algum comentário que não cabe, né, prefeito? Não, mas isso, Rodrigo, é natural, né, das pessoas. A gente tem alguns que... A gente tem que respeitar posições em contrário, mas minha consciência, Rodrigo, é muito tranquila. Eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, né? Não tem horário para trabalhar. Quem trabalha comigo, né, sabe disso. Aliás, nós criamos uma vibe, né, entre os secretários, né? A gente começa a disputar quem começa antes ali no grupo secretário. O doutor Zé Heitor tá ganhando de mim, que ele começa às 4 da manhã. Eu começo ali 4h15, 4h30, né? Então nós já estamos discutindo, até te mostraria aqui sem problema nenhum, das 4 da manhã, né, até meia-noite e meia, 1 hora da manhã, no grupo de secretários nós estamos discutindo os problemas da cidade e como resolvê-los. Né? Quem trabalha comigo, eu tenho um ritmo de trabalho, foi assim na minha vida e me sinto bem assim. Eu durmo pouco realmente, consigo me desenvolver com tranquilidade, dá para perceber aqui, né? Eu tenho uma tranquilidade muito grande, até alguns falam assim, como você consegue estar sempre sorrindo? Ontem fui medir minha pressão lá no evento do rim, né? 12/8,
glicose 82, e ainda estou meio gordinho, então preciso melhorar minha atividade física, que não está dando tempo. Mas assim, o volume de trabalho, né, eu acho que vai levar a que o nosso município, ele passe aí por dias melhores, né? Eu tenho dito isso, é lógico que nós não podemos ficar simplesmente fincados numa herança que nós tivemos. Nós já estamos indo agora para o 3º mês de governo, as pessoas já estão vendo as realizações, né? Nós precisamos sim melhorar uma forma de comunicação com o cidadão, eu reconheço isso, porque se faz muito e tem se comunicado pouco, né? Então a gente está trabalhando aí numa forma de comunicar melhor as realizações do governo, porque aquela história que você aprendeu na universidade, né? Vira notícia o quê? Quando o homem morde o cachorro, né? Quando o cachorro morde o homem, então quando alguém vai lá e mostra quando o homem morde o cachorro. Quando o homem morde o cachorro. Exato, mas foi isso que eu disse. Sim. Quando o homem morde o cachorro, vira notícia. Vira. Né? Então quando vai lá e mostra o mato alto, né, vira notícia. Quando mostra que foi feito serviço, né, a notícia ela não se propaga tanto. Né? Prefeito, então, e a gente percebe que as ruas de Rio Preto, de repente você passa numa rua, no dia seguinte há um afundamento. E a gente vê que o pessoal tá ligado, porque aí você passa no outro dia, já tem uma barreira já indicando a sinalização de que ali tem um problema. Essa estrutura da cidade não sei o que acontece, tá ruim, não tá ou não? Aqueles afundamentos pontuais. Nas ruas tem algumas ruas. Nós temos problemas, por exemplo, na manta asfáltica que foi utilizada. E todo dia, quantos buracos abre por dia em Rio Preto? Olha, eu vou falar o que a gente já tapou, né? 25 mil buracos em Rio Preto. E tem buracos para serem ainda resolvidos. Só que chega ao ponto, chega a notícia do buraco, agora daqui uma hora o buraco tá tapado lá, tá resolvido. É só chegar a notícia, a gente pede para a população continuar nos avisando, porque nós temos uma preocupação muito grande. Né? Um buraco que surge na via, passa um motociclista ali, né? Você que é motociclista, nós temos que cuidar da vida das pessoas. Então a gente pede, olha, nos mande essas demandas para que a gente resolva. Se a gente já tivesse o sistema aqui de cidade inteligente, o sistema do Google lá, esses buracos eles são detectados automaticamente, por exemplo. Né? A gente já consegue disparar o conserto de forma muito mais rápida. Então, a gente quer trabalhar... que nem o Waze, alguém passa lá, sinaliza. Exatamente, sinaliza e a gente já consegue. Então, o que a gente pretende fazer? Agora nós estamos recuperando o tempo perdido. Nós queremos chegar num ponto aqui em Rio Preto onde a gente possa ser proativo. Né? Eu, por questões aí particulares, consegui fazer aí muitas viagens para fora do Brasil, né? Minha mulher era comissária de bordo, né? A gente conseguiu ir junto. E eu conheço exemplos de outros países, né? Onde você tem, por exemplo, equipes que têm uma determinada área geográfica da cidade que cuidam daquela área, preventivamente. Né? Então o mato não chega a crescer. Né? E quando você corta, por exemplo, nós estamos falando de mato, né? Que é o assunto do momento. Quando você corta o mato ainda sem estar muito crescido, aquilo pode ficar mesmo no mesmo terreno, que ele, aliás, vira adubo. Né? Então, a manutenção se torna muito mais fácil do que a correção. E é nesse ponto que a gente pretende chegar. Nós temos 10 regiões no município de Rio Preto. Eu estou traçando lá com o Dr. Zé Heitor. A partir do momento que a gente corrigir o passado, deixamos a cidade um brinco. A partir daí, nós vamos fazer zeladoria por regiões de Rio Preto. Então nós vamos ter uma equipe em cada região, né, para cuidar de tudo, cuidar da questão da zeladoria de maneira completa. Agora, até chegar lá, nós temos que recuperar o tempo perdido. Saúde. Zeladoria e saúde diz que são os pontos, né, prefeito? Saúde. Não pode. Nós temos, Rodrigo, nós herdamos o governo anterior, 240 mil consultas e exames represados. Imagine, você herdar um governo com déficit, como eu já disse, e com 240 mil pessoas esperando consultas e exames. Aí fizemos um plano de saúde especializada, né? Hospital Dia, contratando especialista, enfim. Tem os números aqui, mas nem é caso de dizer números agora. Nós estamos recuperando esse tempo perdido. Até o momento que nós vamos chegar em que, né, o padrão ouro vai ser a pessoa ingressar no aplicativo, ela precisa de um cardiologista que ela tenha esse atendimento em 2, 3 dias, no máximo uma semana. Então a gente pede essa paciência, entre aspas, para a população,
Porque nós estamos num movimento de correção. E depois nós vamos projetar um futuro melhor para o nosso município dentro desse padrão ouro que nós estamos buscando. Isso em todas as áreas de governo. Né? Algumas conquistas já são claras. Né? Eu tive a honra de ver servir carne Angus na refeição escolar dos nossos alunos. Eu me emociono com isso, Rodrigo. Carne Angus, de gado Angus, com a gestão da Karina Aires, né? Que foi para lá alguém que entende de como fazer isso, né? Trouxe parceiros, né? Tem cara que está entrando para nos ajudar que não quer nem ter lucro. Ele fala, olha, eu quero ajudar você de Rio Preto, é um futuro, né? Um case de sucesso, né? Então, me emociona em dizer isso, porque esse espírito público, ele está muito arraigado no nosso governo. Eu pergunto para você, a Karina precisaria ser secretária de Agricultura? Eu tive com ela no evento de mulheres e ela falou justamente isso, prefeito. Ela abriu mão da vida empresarial dela. Ela está nos ajudando. Ela é um dos pontos do governo do senhor que é muito forte. Eu te pergunto, o Bottas precisaria ser secretário de saúde? É um grande cirurgião. Então ele está abrindo mão da vida privada para estar nos ajudando. Eu te pergunto, doutor José Heitor precisaria estar com essa dor de cabeça aí dos serviços gerais? E vai falando, né? O Guiotti na Fazenda, o Mauro no planejamento, vai falando, os secretários, a qualidade dos nossos secretários, são pessoas que falaram assim, olha, Rio Preto me deu muito, agora eu quero devolver. E eu te pergunto, Coronel Fábio Cândido, dependeria de ser prefeito de Rio Preto para sobreviver? É uma missão, né, prefeito? Eu estou aqui por missão. Sim. Prefeito, para a gente finalizar, o empresariado de uma forma geral, nós tivemos muitos que apoiaram o Itamar, a eleição acabou, qual que é o sentimento do senhor? Qual a mensagem que o senhor passa para o empresariado? Que obviamente fizeram uma escolha, o senhor foi eleito, de outra forma, o senhor sabe que o senhor sabe os nomes até, que o senhor andou muito por aí, né? O senhor sabe. E os investimentos que vão vir para Rio Preto. Nós temos grandes investimentos aí na ponta da agulha. Não vou falar, porque o senhor deve anunciar em breve alguma coisa, né? Tem muita coisa para ser anunciada. Sim, né? sim. A partir do momento que nós desburocratizamos o município, né? Esse programa nosso de desburocratização foi muito importante. Eu digo aí, Secretaria de Obras, por exemplo, obras privadas. Hoje, em uma semana, o projeto está aprovado. Coisas que demoravam meses, né? Aquelas dificuldades que se vendia, por exemplo, em obras privadas. Nós perdemos grandes grupos. Exatamente. Não veio para Rio Preto por conta que a área tem que ser a área do município, não pode ser essa área. Exato, um monte algumas de coisas assim que nós perdemos emprego, né, prefeito? Exatamente. Agora, por empresário, Rodrigo, como é gostoso, né? Você receber um empresário hoje, ele fala, olha, Coronel, eu errei. Né? Eles falam isso. Eu errei. Né? Muitos já me chamaram, erramos, porque o que o senhor está fazendo por Rio Preto é aquilo que a gente esperava do outro candidato. E não sabemos mais se o outro candidato teria essa coragem que você está tendo de abrir o nosso município para recursos, de parcerias público-privadas, de trazer emprego qualificado e renda. Portanto, aquelas empresas que estavam longe de Rio Preto agora estão buscando Rio Preto. Nós temos um volume muito grande de empresários de Rio Preto, Rodrigo, que são muito capitalizados até, mas não investiam em Rio Preto. Moravam em Rio Preto, investiam fora de Rio Preto. O que eu estou pedindo para esses empresários? Aliás, peço por meio do seu canal, que é muito assistido por eles. Invistam em Rio Preto. Por que eu tenho uma empresa fora de Rio Preto e vivo em Rio Preto? Tragam sua empresa para Rio Preto. Então nós vamos trazer um monte de coisa para Rio Preto, né? Esse movimento, quando você tem uma confiança na transparência, na integridade do governo, fica muito mais fácil de você trazer esses recursos para o município. E hoje eles estão bastante tranquilos, não existe aqui nenhuma mágoa, né? Porque era a realidade política que se vivia. E hoje temos uma nova realidade, estamos de braços abertos, Rio Preto está de braços abertos para receber os empresários de Rio Preto e os de fora que queiram vir para Rio Preto. Tenho conversado muito sobre isso, com a CIRP, com o Ciesp, enfim, com o LID, né? Nós vamos até estar lá em breve. Enfim, a gente quer que realmente sejam trazidos mais recursos para Rio Preto. Rio Preto não tem como crescer se não for por meio do emprego qualificado e da renda. E para ter emprego qualificado e renda, você tem que ter empresários investindo no nosso município. Sim. Só para a gente finalizar, prefeito, mesmo, a questão dos deputados.
Temos deputados federal, o senhor teve recentemente com Mota inclusive com uma parceria forte com o senhor. É o nome do senhor para federal o ano que vem? A eleição de 2026 já começou, o senhor deve estar lá no gabinete, vai ter muito deputado procurando o senhor para querendo o apoio do prefeito de Rio Preto. E os deputados estaduais também da cidade. O próprio Itamar, como é que está a relação com os deputados estaduais? O Danilo Campetti, o Valdomiro ajudou o senhor no segundo turno, né? Ele fala que tem um dedinho ali na eleição do senhor também, e outros, né? Como é que o senhor avalia o Carlão Pignatari na região de Rio Preto também, mas tem emendas aqui para a cidade, a própria Coronel Helena, que é secretária estadual de esporte também, não sei se vai ser candidata ou não, pelo Republicanos no ano que vem. Como é que o senhor está conversando com essa turma, com essa parte política aí do... Olha, em relação, eu divido em dois segmentos essa resposta. Primeiro, todos os deputados que quiserem aportar recurso em Rio Preto, né, estamos juntos. Emendas parlamentares. Emendas parlamentares. Pode saúde e prefeito. Saúde, principalmente, educação, enfim, todas as áreas do governo. Estamos de braços abertos, independentemente, né, do partido, da questão ideológica, enfim, estamos de braços abertos. Ponto e vírgula. Né? Essa questão de apoios, né, por parte de um prefeito é bastante complexa. E o meu norte ele é dado pela família Bolsonaro, por Jair Bolsonaro, por Eduardo Bolsonaro. Eu sou um soldado, né, nesse sentido, político, desse grupo que me elegeu em Rio Preto. Eu devo muito ao Eduardo Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro, e tenho um reconhecimento muito grande dessa questão. Portanto, nós não sentamos ainda para definir como vai ser esses apoios aqui no município. Né? É lógico que a gente tem um segmento, um pensamento que a gente vai compartilhar, a gente decide tudo em conjunto. A minha palavra tem um peso em relação a isso, por ser a liderança, né, local do presidente Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, mas nós estamos iniciando essas tratativas, né? Está no momento agora a gente conversar sobre isso para ver como que nós vamos dividir esses apoios. Eu vejo que Rio Preto tem possibilidades aí muito grandes, né, de eleger aí 3, 4 deputados federais, 3, 4 deputados estaduais. Nós temos uma área de influência em toda a região. Aliás, estamos em vias agora de elegermos, né, o presidente do conselho da região metropolitana. Sou candidatíssimo a presidente, já estamos trabalhando nisso. E essa nossa área de influência é lógico que permite, né, num volume de votos que nós temos aqui, de termos vários parlamentares eleitos com o nosso apoio, com as nossas parcerias. Né? Mas isso está sendo discutido, né, a partir de agora, e a gente vai chegar no norte, e aí a população vai saber no momento oportuno, né, como que vão se dar aí, na verdade, essa divisão de apoios. Né? Já visto, nós temos lugar para todo mundo aqui, né, no contexto político de Rio Preto e da nossa região. Expectativa do senhor para a gente encerrar mesmo, prefeito. A gente vai conversando com o senhor, é uma oportunidade única. Bolsonaro vai ser candidato no ano que vem? O senhor é muito candidatíssimo. Jair Bolsonaro será candidato e vai ganhar as eleições. Mas hoje ele está inelegível. Repito, Jair Bolsonaro será candidato e ganhará as eleições para presidente da República. Tá certo. Prefeito, agradeço mais uma vez a presença do senhor. Deixa essa câmera aqui do senhor, deixa um recado dos 173 anos para fazer essa chamada para o pessoal. Essa semana aqui a gente comemora. O senhor vai estar lá cortando o bolo. A primeira dama muito provavelmente vai estar junto. Com certeza. Secretariado todo. Com certeza. Os vereadores, todo mundo. Com certeza. Tem que estar lá aí, prefeito. Quem é da base tem que ter obrigação estar lá, né? Rodrigo, eu estou muito feliz, né, por estar nesse momento, né, como prefeito de Rio Preto, nesses 173 anos de história do nosso município. A gente tem absoluta consciência da responsabilidade que temos, né, de cuidar das pessoas do nosso município, de você, cidadão. Estou trabalhando aqui no limite das minhas possibilidades, e nosso secretariado, os servidores públicos, de maneira geral, também. Portanto, eu peço que confiem no nosso projeto para Rio Preto, né, que estejam ao nosso lado, que tragam as demandas para o Executivo, porque a nossa intenção é fazer de Rio Preto a joia do interior do estado de São Paulo, e eu confio nisso, e Deus vai nos abençoar para que a gente concretize essa grande meta. Muito obrigado a todos. Valeu, prefeito, muito obrigado.
Diário do Rodrigo Lima, sempre com as portas abertas, sempre que a gente está... A gente sempre está nas coletivas lá de imprensa no 8º andar, a gente vai seguir acompanhando. Pessoal, agradeço você que acompanhou aqui o podcast até agora, nesse bate-papo com o prefeito. O prefeito, uma deferência, veio aqui no aniversário da cidade de 173 anos. Você que é Rio Pretense, vamos comemorar. Vai ter bolo lá no Mercadão na próxima quarta-feira, dia 19. Você pode rever essa entrevista então no meu portal de notícias, no diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço, até a próxima, pessoal!